Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é jornalista, nasceu no dia do jornalista e nasceu para ser jornalista, Mário Magalhães. Tudo bem, Mário? Bem, Ricardo. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite do Pretexto. Uma honra. Você pensou em ser alguma outra coisa antes de decidir ser jornalista? Sim, pensei em várias outras coisas. Quando eu era criança, meu projeto de vida era ser o que eu chamava de passageiro de avião. Eu sou filho de funcionário da Varig, então andava muito de avião. Depois, já adolescente, eu imaginei ser engenheiro civil ou arquiteto. Aí eu fui para a Escola Técnica Federal estudar edificações. Uma semana de aula eu vi que não era a minha praia. Não tinha nada a ver. Mas a escola era muito agradável. Eu sou técnico em edificações, embora nunca tenha exercido, né? Tenho canudo. Aí eu fui para a faculdade de pedagogia. E com um semestre eu descobri que não tinha vocação para o magistério. E como eu adorava jornalismo, eu fui fazer jornalismo. Eu adoro jornalismo, mas pensei sim, antes de fazer outras coisas. Mário, tem uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte, que diz assim, ó: tenho mais medo de 3 jornais do que de 100 baionetas. Você acha que o jornalismo incomoda os poderosos? Às vezes sim, às vezes não. Mas se o jornalismo honra o nome, ele deve incomodar os poderosos. Tem que incomodar, né? Uma das missões essenciais do jornalismo é a fiscalização do poder. Agora é o seguinte, não dá para fiscalizar certos poderes e não fiscalizar outros. Entendi. Ou seja, o jornalismo deve ser incisivo como fiscal do poder, mas sem selecionar alguns para serem fiscalizados e outros para não serem fiscalizados. Entendi. E quando eu digo fiscal do poder, não significa que eu considere que ao jornalismo cabem os papéis constitucionais de justiça, ou de promotor, ou também a função de advogado. Tá. O jornalismo é uma atividade. Essa definição é minha. Você pode formular 1 milhão de definições para o jornalismo. Mas para mim o jornalismo é a atividade constituída essencialmente pela coleta, pelo processamento, pela difusão de informações. Tá. O jornalismo cabe informar, não julgar. Informando, o jornalismo fiscaliza o poder. Ou seja, infelizmente, o jornalismo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está muito contaminado por propaganda e opinião, e isso, opinião em excesso, em detrimento da informação. Mas o bom jornalismo, ele realmente deve fiscalizar os poderosos. Se vai meter mais medo que uma baioneta ou não, é outra coisa. Mas esse deve ser o seu papel. Você foi um ombudsman da Folha, né? Um ombudsman é um ouvidor, né? É aquela pessoa que ouve o leitor, fica aí no meio do caminho entre o jornal e o leitor, né? Olha o tamanho das minhas orelhas. Com 1 ano só, mas ouviu muito, né? Ouviu muito. Imagino que hoje, você já faz 7 anos que você deixou o cargo de ombudsman, mas eu acho que assim, essa função ela mexe porque você... Acho difícil deixar de ser ombudsman, mesmo que não assalariado, você analisa o jornal, lê os jornais, né? De uma maneira genérica, assim, Mário, você acha que a imprensa brasileira ela está num bom momento, está num mau momento? Faz 6 anos e 5 meses que eu deixei de ser ombudsman. E desde então, eu não faço crítica de mídia, quer dizer, não leio, não assisto, não acompanho, ouço o jornalismo com os rigores técnicos que um crítico de mídia deve ter. Então, eu não tenho condições de fazer uma análise do jornalismo com maior ambição, com maior profundidade. O que eu percebo é que, desgraçadamente, o jornalismo brasileiro ele tem retrocedido ao clima que vigorava nos anos 50 e nos anos 60,
de excessivo partidarismo. Tá. Ou seja, o jornalismo passa a ser identificado menos como um provedor de informações e mais como um alto-falante de ter posição X ou Y. Tá. Em suma, é o que eu disse agora há pouco, existe opinião demais para informação de menos. E esse cacuete partidarista do jornalismo brasileiro é muito ruim. A gente, de certo modo, retrocede àqueles tempos em que havia a tribuna da imprensa para atacar o presidente Getúlio Vargas e, à última hora, o defendia. O jornalismo partidário. E eu sinto isso muito hoje. E acho que é muito ruim para o jornalismo. Você escreveu no seu blog, você tem um blog, né? Tem gostado da experiência de ser blogueiro? Tem. Às vezes eu fico muito assustado com a audiência que um blog pode ter. É muito maior do que eu estava acostumado com o jornalismo impresso. Tá. Porque mesmo quando o jornalismo impresso ele possa ter eventualmente mais leitores do que aquele jornalismo na internet, não há possibilidade de interação como a internet oferece. Não dá. E você não tem como medir a tua audiência. Então eu fico muito impressionado. E tenho achado uma experiência fabulosa a da internet, de ter um blog. E a internet tem muitas vantagens e tem muitas desvantagens. A maior vantagem é que eu sei, eu tenho uma noção mais precisa do tipo de impacto existente, quer dizer, provocado pelas coisas que eu escrevo. E a pior experiência é que, como o blog é uma coisa, quer dizer, vocês chegam de manhã no escritório, abro o computador e escrevo e ponho no ar, o cuidado estético com o texto ele é muito menor do que o propiciado, por exemplo, quando você vai escrever um livro, você pode trabalhar o texto, aumentar, cortar, substituir palavras, ou seja, o texto do blog ele é muito menos apurado. É por isso que eu evito ler dias depois o que eu escrevi, com medo, quer dizer, do sentimento que eu tenho quando eu releio as coisas que eu escrevi, que eu acho que muitas vezes são textos mal acabados, textos que poderiam ser muito melhores. Mas é uma experiência muito intensa essa. Em um ano e pouco no UOL, eu estou gostando muito. Então, o seu blog, eu acompanho, ele é um blog de temas variados, né? E um dos assuntos que você trata é política. E você escreveu recentemente, você estava falando de partidarismo, que você acha que existe uma simpatia, ou agora nesse momento existe uma simpatia muito grande pelo Eduardo Campos e uma antipatia muito grande pela Marina. Você falou talvez o Eduardo não fosse tão bonzinho quanto a empresa está mostrando, né? E talvez a Marina não seja tão ruim quanto está mostrando, né? Em época eleitoral, esse partidarismo ele pode tomar um peso muito maior, né? Eu escrevi com um tópico ali irônico, mistérios do jornalismo. Isso. Né? Se a Marina Silva, ex-senadora, representa o programa que era defendido pelo ex-governador Eduardo Campos, das duas, uma, a considerar nos primeiros dias e semanas da campanha da Marina, das duas, uma. Ou o Eduardo Campos, hoje tão insensato, não era tão bom assim, ou a Marina Silva, que tem sofrido críticas muito intensas, não é tão ruim assim. Acho que é mais possível que o Eduardo não tivesse todos os méritos alardeados nas últimas semanas e que a Marina não tenha todos esses defeitos que têm sido apontados e demonstrados, embora ela se esforce para estar à altura de tantas críticas, porque as atitudes e ideias que a Marina tem defendido, as idas e vindas nessa arrancada de campanha são mesmo impressionantes.
Sem querer fazer trocadilho barato, mas assim, uma pergunta. Por que a campanha do Aécio não decola? É o seguinte, eu escrevi sobre isso no blog. Quando houve a manifestação com mais de 100 mil pessoas aqui no Rio, na segunda-feira, 17 de junho de 2013, eu cheguei em casa e fiz com a minha mulher, que também é jornalista, o seguinte comentário: isso tudo vai desaguar na Marina, isso vai acabar no colo da Marina. Porque a ideia de mudança representada nas jornadas de junho de 2013, em todo o país, elas tinham, aquelas manifestações, você tinha da extrema direita e extrema esquerda. Você tinha uma ideia comum que era mudar. Tá. Mudar, e a gente viu no Brasil inteiro centenas de milhares de pessoas gritando, e milhões de brasileiros em casa, simpáticos àqueles manifestantes, que gritavam sem partido, sem partido. E naquele momento a Marina Silva organizava a rede Sustentabilidade, e que acabou não sendo legalizada, e ela se incorporou ao PSB para concorrer primeiro como vice, agora como cabeça de chapa à presidência da República. Mas essa ideia do sem partido, ela se vincula muito à pregação da Marina. Por mais que se saiba que, na verdade, a rede é uma agremiação política, né, como um partido, e que basta ver quem são os apoiadores da Marina no Brasil inteiro para saber que ela se filia à mesma velha política de outros candidatos, como Aécio, Dilma, etc. Mas o fato é que a pregação do Aécio por mudanças teve até agora, e nós estamos no dia 2 de setembro de 2014, até agora, não teve a força da Marina, porque a Marina aparece realmente como uma novidade, embora ela tenha conquistado quase 20% dos votos em 2010. E o Aécio aparece como, quer dizer, o sucessor de políticos como José Serra, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, que não encarnam essa aspiração de mudança. Então, essa vontade majoritária de mudança, que faz com que até a presidente da República, há quase 4 anos, Dilma Rousseff, tenha no seu horário eleitoral o apelo de que mudança é Dilma, quer dizer, ela não se identifica, essa aspiração, até agora, os eleitores não identificaram com a Aécio, e sim com a Marina, que de fato parece ser mais nova, do ponto de vista de imagem, não de conteúdo, falando de forma, não necessariamente de conteúdo, do que o Aécio Neves. E falta também ao Aécio, como eu escrevi hoje, a vitamina P, da qual o avô dele, Tancredo Neves, falava. No documentário Tancredo, a Travessia do Cido Tender, o grande repórter Ricardo Couto conta que na campanha à presidência da República, no famigerado colégio eleitoral, estou falando de fim de 1984, início de 1985, o Couto teve a sorte de topar. Essas coisas aconteciam naquela época, com o Tancredo sozinho, num hall, num saguão de hotel. E o Couto tinha 36 anos, estava pregado com aquela maratona, que é cobrir uma campanha eleitoral, e o Tancredo, com 74, 38 anos a mais, era um menino. Exibia saúde de astronauta, que meses depois iria trair, levá-lo à morte. E o Couto chegou e perguntou: mas doutor Tancredo, qual é o seu segredo para estar dessa forma? Estou aqui com a língua de fora, estou pregado, né? E o Tancredo falou: meu filho, o segredo é a vitamina P. E o Couto: vitamina P é P de poder, ou seja, o gosto pelo poder, a influência política que ele tinha, né? E o poder que se descortinava, né, a perspectiva de poder com a chegada dele ao Palácio do Planalto. E eu acho que o Aécio não tem essa vitamina P. Eduardo Campos tinha. Eduardo Campos vivia ali, aquele projeto de ser presidente. O Aécio, a minha impressão é de que, se for, é o que ele quer, ele tem aspirações, mas se não for, o mundo não acaba para ele. A vitamina P do Aécio parece mais a vitamina P do prazer da vida do que a vitamina P do poder do avô. Mário, você assistiu a série de entrevistas feitas pelo Jornal Nacional com os candidatos a presidente?
Eu não vi todas, eu vi algumas. Você viu com a Dilma? Vi. Muita gente criticou, achando que o William Bonner foi incisivo demais. Ele exagerou ou o papel dele naquele momento era exatamente esse? Eu não faço mais crítica de mídia, não cabe Não dá, a mim né? me pronunciar sobre a entrevista feita pelo Jornal Nacional. O que eu acho é que o Jornal Nacional prestou um serviço aos cidadãos, aos eleitores, mais especificamente aos seus espectadores, ao sabatinar a presidente da República. Quer dizer, prestou um serviço aos cidadãos. Foi possível conhecer melhor as ideias da candidata à reeleição, quer dizer, assistindo à entrevista do Jornal Nacional, do que não assistindo. Sim. Mário, tem uma seção no seu blog que, aliás, faz tempo que eu não vejo você abastecendo com novidades, mas eu achava fantástico. Palavras malditas. Você elegeu algumas palavras lá que a gente ouve muito na imprensa, lê muito e tal, e que acaba assim desgastando o uso. Eu citei algumas, eu queria que você comentasse, tá? Uma é eu particularmente, essa expressão é espetacular, né? Esse é um vício de linguagem estúpido, né? Porque se sou eu, é claro que sou eu particularmente, senão seríamos nós, né? Eu, coletivamente, tenho pensado o seguinte, não há o menor sentido, né? Eu estou com mais de 30 palavras para retomar essa série. Ah, você tem já? Tenho. Ponha isso no blog. Tem uma que eu ainda não escrevi, que é uma maldição, não é nem um anglicismo, é um anglicismo, mas é mais assim uma coisa de macaco de imitação. É quando o pessoal se refere, os jornalistas se referem aos marqueteiros da campanha como estrategista. Isso é uma palavra, estrategista, é a tradução literal da palavra usada para os marqueteiros nos Estados Unidos. Aqui não tem estrategista, aqui você tem o publicitário, você tem o idealizador, você tem o coordenador, você tem a melhor palavra, é o marqueteiro. Mas estrategista, isso é uma aberração, né? Os estrategistas da campanha, não dá, né? Qualquer hora ainda vou chamar o técnico de futebol do estrategista. Ele não define estratégia. Ó, tem outro que é interessante, ninguém morre mais, né? Ninguém morre diretamente, né? A pessoa não resiste, né? Não resiste. Então fulano levou 3 tiros e não resistiu. Levou 3 tiros e morreu, né? E esse é um outro vício, né? Cacuete de cacuete, né? Cacuete. Irrita profundamente, né? Na verdade, quem escreve que não resiste à tentação de usar o não resiste, né? Emblemático. Emblemático é um horror. Tudo é emblemático, né? Tudo é emblema disso, emblema daquilo, né? Nada sintetiza alguma coisa, expressa mais claramente. Tudo é um emblema, emblemático, né? Dessas palavras que não aguenta mais ler, né? Bom, tem várias outras. Tem uma aqui que é engraçada, assim, porque quando é usada, você registrou bem, ela é usada no sentido inverso do original, que é o figurinha carimbada, né? A figurinha carimbada. O que é uma figurinha carimbada? Quando querem dizer que uma pessoa está em todas as festas, isso. É figurinha carimbada das festas. Não, é arroz de festa. É arroz de festa, A figurinha carimbada, quem viveu, isso. sabe? É a figurinha que era difícil de conseguir. Você sabe que hoje o Procon, ele proíbe que exista a figurinha do álbum impressa em menor quantidade. Mas, curiosamente, como sabe quem faz álbum, quem tem filhos que faz álbum, na verdade, muitas vezes os filhos são pretexto. Pretexto, são nossos álibis, né, para fazer o álbum sem ninguém perguntar, pô, cabeça branca desse está fazendo álbum. Né? A figurinha carimbada é a figurinha difícil de se encontrar, isso. Né? E não o contrário, como se usa, né? Outra, alguém diria, né, esse é um raciocínio instigante, né? Tudo instigante. Os cadernos culturais adoram um instigante, né? E é neutro, né? Um instigante, você não sabe se a pessoa gostou, se não gostou, né? Instiga, mas tudo instigante, né? É insuportável isso. Fora as palavras estrangeiras, cujo significado a gente subverte, né? Então, como se diz para um azarão no turf, por exemplo, a palavra, agora me foge, mas que é o contrário de barbada. Handicap. Handicap. O handicap.
Então, o handicap, que é uma dificuldade, um obstáculo maior, né, um deficiente físico, em francês é um handicapé, o handicap vira o favoritismo. Né? Mas isso é o triunfo da ignorância. Né? Algum ignorante mudou o sentido da palavra e pegou. Né? Pegou. Alemanha contra Brasil hoje em dia no futebol. Handicap é da Alemanha, né? O handicap é nosso. Infelizmente é todo nosso, né? Tem uma expressão mais séria, porque ela é um pleonasmo e não é encarado como isso, que é o barbaramente torturado, né? Isso eu escrevi uma dessas, né? É possível imaginar uma tortura que não seja bárbara? Pois é. Esse advérbio, barbaramente, o adjetivo tortura bárbara, são pleonados, né? Quer dizer, eles estão simplesmente dizendo o que já foi dito, né? Eles constituem redundância, né? E no caso da tortura, imaginar que possa existir uma tortura que não seja bárbara, né? Foram impiedosamente torturados. Isso. Existe alguma tortura que seja piedosa? Cruelmente, né? Existe a tortura não cruel, né? A ideia de que se está aumentando a intensidade da tortura, ela, na verdade, o emprego desses advérbios adjetivos, desses pleonasmos, dessas redundâncias, ele está subestimando o que significa a tortura. Isso. E a palavra tortura. Isso. Como se precisasse de um intensificador, né? Essa coleção é recente ou há muito tempo que você coleciona essas palavras assim? Não, isso é hábito de leitura de jornalista, né? Leitura mais crítica, né? Quando eu era um Budman na Folha, às vezes eu comentava uma ou outra palavra na crítica diária do Ombudsman, e depois eu parei. Ainda hoje eu ando sempre com uma cadernetinha, quando leio ou ouço, eu anoto, né? A coisa de tortura é incrível. A tortura se consagrou no Brasil já na escravidão, né? O pau de arara, esse instrumento que persiste ainda hoje nas delegacias brasileiras. E tem um barulho aí fora tocando aí, como parou a buzina. Parou. A gente está aqui na Cinelândia, no Rio. É gozado que a tortura tem imagens que continuam sendo repetidas, com as pessoas não se dando conta do que estão dizendo. Por exemplo, no futebol, a expressão aperta que ele confessa. Quer dizer, o lateral está com a bola, aí alguém diz, o atacante ou o meio, aperta que ele confessa. Quer dizer, que ele entrega a bola. Mas o que aperta que ele confessa? Tortura. É uma expressão de torturador, né? De bandido torturador. Interessante, é verdade. E acaba sendo usado sem ser notado, né? A gente vulgarizou a expressão. É uma frase atribuída ao Rousseau. Tá? Vou ler para você. Só entende o valor do silêncio quem tem necessidade de calar para não ferir alguém. Você soube em 2007 que o Gabriel Garcia Marques estava com mal de Alzheimer. Por que você engoliu esse furo? Na verdade, o Garcia Marques tinha demência senil, e as pessoas que me contaram falaram em mal de Alzheimer. Mas, na verdade, descreveram uma patologia que não se confirmou. Mas o que as pessoas queriam dizer é que o que elas contaram, né, duas amigas do Gabriel Garcia Marques, é que ele estava demente. Isso. Bom, é uma falácia. O jornalismo tem muitas falácias. Uma delas, você só pode publicar uma informação se pelo menos 3 pessoas a confirmarem. Isso. Não, se fosse assim, eu dou uma lista aqui de furos históricos do jornalismo. Imagina o Garganta Profunda, no caso do Almirante. Só publico se tiver outra fonte. Falta mais um. Faltava 2, né? Só tinha uma fonte, né? E outra falácia, verdade. Tudo que o jornalista sabe, ele deve publicar. Bom, ele só deve publicar se houver relevância na informação, relevância pública. Se aquela informação tiver consequências para a vida do cidadão. E mesmo quando há relevância pública, a informação de que um dos maiores escritores de todos os tempos,
Um homem que teve na sua memória a matéria-prima da sua arte, que ele estava já manifestando sinais de demência, de senilidade, havia interesse público nessa informação. Só que eu sabia que, sendo verdadeira essa informação, o Garcia Marques não tinha interesse em divulgar, senão já a teria divulgado. Isso se confirmou quando o irmão do Gabo disse em Cartagena de Índias, no evento público, que o irmão sofria de debilidade senil. O diretor da escola Nuevo Periodismo, sediada em Cartagena, e um homem, um jornalista muito, Jaime Abello, um jornalista muito próximo do Garcia Marques, negou a informação dada pelo irmão, nitidamente sendo fiel à vontade do Garcia Marques. E, cara, é o seguinte, eu não noticiei por gratidão. Eu era então um ombudsman da Folha, mas deixei de ser ombudsman em abril de 2008. Eu poderia ter, sem a menor dificuldade, eu conheço, nunca tive com o Garcia Marques, fiz um curso na escola dele. Eu poderia ter confirmado com facilidade com amigos do Gabo a informação, mas eu achei que seria uma invasão indevida. Da minha parte, não, se algum jornalista publicasse, como eu disse, seria legítimo, mas eu não publiquei por gratidão. Alguma das leituras mais comoventes da minha vida eu devo a esse colega jornalista, jornalista na origem, depois e escritor colombiano. Então, por gratidão, eu não publiquei. Nem sempre se publica a informação que se tem, assim como nem sempre se deve dar furto. Em caso da biografia do Carlos Marighella, que eu tive uma informação relevante, passei para a família, que deu publicidade a essa informação, não guardei para o livro, porque eu achei que não conseguiria me olhar no espelho. Mas, bom, nem sempre tudo que a gente sabe a gente publica. No caso, o critério foi absolutamente pessoal, e eu decidi não publicar. E contei essa história quando o Garcia Marques morreu. Bonito, bonito. Uma afirmação sua numa entrevista, tá? Que eu pensei. Antes de completar 40 anos, queria mergulhar numa reportagem sem as amarras de tempo e espaço próprias de uma redação de jornal. Foi quando você decidiu escrever a biografia do Marighella. Você tinha outro personagem que concorreu com ele? Você ficou na dúvida, assim, vou escrever sobre ele, ou ele foi o principal? O Brasil oferece um monte de personagens fascinantes que esperam uma biografia. Mas eu não identifiquei, àquela altura, um personagem com uma vida tão trepidante como a do Marighella, e que o Marighella permitia também falar de 4 décadas frenéticas do Brasil e do mundo, dos anos 1930 a 1960, me permitia perfilar dezenas e dezenas de personagens que, como eu disse, estão à espera de biografias específicas deles. Ou seja, não encontrei nenhuma história que me motivasse tanto a contar. Eu cometi um pecado de quem vai entrevistar alguém de não ter lido o livro. Confessei para você antes de começar, do Marighella. Mas assim, as críticas são ótimas, e mesmo quem não gostava ou não se identifica ideologicamente com ele, reconhece que o livro é uma maneira, assim, o livro acompanhou o ritmo da trajetória do Marighella, né? É trepidante, é eletrizante, é quase um thriller, né? Tem algum personagem que você possa citar, assim, que tem essas características, esperando um biógrafo? Tem 3 grandes personagens brasileiros sobre os quais eu escreveria biografia. Tá. Embora, enquanto a legislação não for modificada... Não dá, né? No próximo livro tem um protagonista, mas não é uma biografia. Tá. Mas 3 personagens espetaculares são Carlos Lacerda, Leonel Brizola
e Mário Pedrosa, crítico de arte e revolucionário, são 3 personagens espetaculares. Quem se dispuser a escrever biografias biograficamente ambiciosas sobre eles, não vai se arrepender. Tá, boa dica. Um colégio de Salvador se chamava Médici, Emílio Médici, e mudou o nome, né, para Carlos Marighella. Você concorda com a troca de nomes? Acho que eles fizeram uma boa troca? O primeiro é o seguinte: o Brasil tem quase, mais ou menos, 1000 escolas no ensino fundamental e médio com o nome de ditadores do ciclo 1964-85. Tá. Isto é uma aberração histórica, isso é uma ofensa à memória nacional, e boa parte dessas escolas ganharam seus nomes durante a ditadura. Sim. Quer dizer, a ditadura homenageando os seus. Isso. Inclusive, essa escola, que é de 1972 na Bahia, e que ganhou o nome durante o governo Médici. Quer dizer, homenagearam o ditador de plantão. Isso. Muito bem. Então, isso só existe no Brasil. Imagina se hoje na Alemanha uma escola vai ter um nome de Hitler, Himmler, ou outros próceres do nazismo. Imagina se na Argentina uma só escola com o nome do general Rafael Videla, o mais carniceiro de todos os presidentes da ditadura, que lá vigorou de 1976 a 83. Sabe? Vai ver se no Chile tem escola de criança com o nome Augusto Pinochet. Isso não existe. Porque você está educando novas gerações com exemplos de ditadores. Essa é a primeira questão. Segundo, eu acho admirável que a escola Médici da Bahia tenha resolvido mudar o seu nome, sabe? Rejeitar o nome de um tirano, sabe? Do chefe de uma ditadura homicida, em que milhares de brasileiros foram torturados nessa ditadura e centenas foram mortos e mais de 100 tiveram seus corpos desaparecidos até hoje. Muito bem. Eu acho que a escola procedeu de modo exemplar. Com quantos votos populares o ditador Médici foi eleito? 0. Nem ele votava. Muito bem. Lá eles resolveram fazer uma eleição direta, envolvendo não somente os alunos, mas também os funcionários da escola, os professores, os pais de alunos e a comunidade que vive em torno da escola, naquele bairro soteropolitano chamado Estiepe. E ninguém propôs o nome Médici para concorrer novamente. Eles tiveram alguns nomes de grandes brasileiros, um deles o geógrafo Milton Santos, também baiano, e o disparado ganhou o nome do Marighella, baiano também, como Milton Santos. Então acho que eles foram exemplares, eles escolheram o personagem que eles quiseram. Eu, por exemplo, na biografia, eu não promovo Carlos Marighella como um herói nacional, mas também não o condeno como um vilão. Eu faço escrupulosamente o que um biógrafo deve fazer. Eu conto o que ele fez, o que ele disse e, na medida do possível, o que ele pensou. Para que cada leitor, para além do prazer de acompanhar aquela vida trepidante, possa formar o seu próprio juízo sobre o Marighella. Ou seja, cabe ao leitor julgar o Marighella, não o biógrafo. Biografia editorial, biografia sentença. Biografia se enfraquece muito. Então, há elementos na biografia que eu escrevi que são mencionados por aqueles que têm Marighella como um herói, como, sabe, informações decisivas para eles chegarem a essa conclusão. Mas aqueles que têm Marighella como um vilão também mencionam passagens do livro para sustentar o seu ponto de vista. Sabe? Não cabe a um biógrafo ser contra a favor do seu personagem, mas sim dar a devida dimensão histórica a ele, para cada um chegar às suas conclusões. No caso da escola, do colégio estadual do Estiepe, bairro Carlos Marighella, novo nome desse estabelecimento,
eles julgaram que o Marighella é um herói brasileiro que merecia ser homenageado. Assim como o Marighella já é, desde os anos 80, por exemplo, o nome de um CIEP no estado do Rio de Janeiro. Existe aqui o CIEP Carlos Marighella. Bom, tem também homenagens e ruas de vários lugares do Brasil. Mário, e a biografia do Marighella vai para o cinema, né? O Wagner Moura e o Fernando Meirelles compraram os direitos do filme. Tem previsão de estreia? Tem previsão de quando vai começar a ser filmado? Vai ser uma produção da O2, que é a produtora do Fernando Meirelles, com o Wagner Moura. O Wagner vai estrear como diretor de longa-metragem. Que bacana! A previsão é de filmagem em 2016. É um filme baseado na biografia que eu escrevi. Sendo que o filme ele vai contar a história. A biografia se divide em 3 partes. É uma separação cronológica. Tá. Então o filme vai se concentrar na terceira e última parte da biografia, que ocupa 40% do livro, que é de 64 a 69, ou seja, o período em que o Marighella decide ir para a luta armada e entra de cabeça na luta armada. Já está na 6ª edição o livro? Seria o que antigamente se chamaria de 7ª edição, é a 6ª reimpressão. Tá. Depois da tiragem inicial, já houve 6 reimpressões. Poxa, tanta gente leu e eu não li ainda. Te surpreendeu, Mário, assim, esse interesse? Cara, é o seguinte, eu sabia do personagem que eu tinha na mão. Eu sabia das histórias que eu tinha na mão. Então, por um lado, não. Por outro, a biografia do Marighella pesa 1,65 kg, é um tijolo. E a culpa não é minha, a culpa é dele. Em páginas com a história, há umas 550 páginas. É que depois eu tenho 2.580 notas sobre fontes. Não tem aqueles numerozinhos que atrapalham, dos quais a academia tanto gosta, que atrapalham a fluência da leitura. Tem no fim 2.580 notas para que o leitor saiba qual foi a origem das informações mais relevantes e interessantes. Tem a bibliografia, tem um caderno de 3 cadernos somando 48 páginas de fotografias, mais de 100 fotos. Mas a história, uma história longa para os padrões, sim. Mais de 550 páginas. Fica em pé na estante o livro, né? O livro fica em pé. Fica em pé na estante. Essa é a 6ª reimpressão. Ele para assim. Eu tenho aqui a tiragem inicial e as 6 reimpressões, um exemplar de cada um. Legal. Quer dizer, eu não, por esse lado, não me surpreendi. Por outro, é impressionante que o livro teve acolhida, uma grande acolhida, tanto de crítica como de público, né? Então, a biografia Marighella talvez seja a biografia mais premiada da história do país. Ganhou 6 prêmios. Os principais prêmios a biografia ganhou. E também colheu, acumulou uma coleção de críticas muito generosas, não somente críticas jornalísticas, mas também críticas acadêmicas, né? E o mais importante é que é isso, né? O livro já foram impressos quase 38 mil exemplares, né? O que os padrões editoriais brasileiros, é um sucesso. Não são um número expressivo, né? Então, para mim, o que eu mais fico contente é que, ao contrário do que alguns amigos supunham, que só velhas se interessavam nessa história, eu viajo o país inteiro conversando sobre o livro, lançando o livro. O que eu vejo é que a maioria esmagadora dos leitores da biografia Marighella, a maioria é formada por jovens, né? Sedentos de conhecer a história do seu país. Isso é bacana. Mário, a próxima pergunta você escolhe, tá? Eu dou o título e você escolhe uma. São 3 opções. Pergunta comparativa, pergunta efeito oposto e pergunta lado B. Lado B deve ser mais picante. Em geral, nos seus textos, você é muito sério, assim, assuntos mais profundos e tal, né? Eu queria que você revelasse alguma futilidade que você gosta, alguma coisa que é fútil, que você gosta muito. Cara, eu adoro futilidade. Você adora futilidade? Pois é. Aí. Não sei, tipo de programa de humor, você gosta desses mais populares, alguma coisa mais
Os vídeos na internet que você vê são desses de... Não, cara, eu gosto de besteira, assim, mas humor... Cara, Chaves? Eu nunca vi Chaves. O que envergonha as minhas filhas. Pois é. Então o seu nível de futilidade ainda tá baixo, vamos ver. Nunca vi Chaves. Novela? Cara, eu fui um grande noveleiro. Ah. Grande noveleiro. Hoje eu não vejo mais novela, mais por falta de tempo. Vi os primeiros capítulos de Império, achei uma aula de folhetim eletrônico. Paulo Agnaldo Silva é um cara brilhante. Achei assim, muito bom Império. Nos anos 70, nos anos 80 eu vi muita novela. Gosto muito do gênero. Acho uma maravilha o talento dos brasileiros ao escrever, ao interpretar e ao dirigir telenovelas e toda a arte envolvida de cenários e figurinos. Fui grande noveleiro. Tanto que, a gente pode discutir aqui, fazer as grandes cenas cenas da história da telenovela. Então, se você quiser, a gente começa aqui. Eu me lembro da Sônia Braga com aquele vestidinho bem curto, subindo no telhado em Gabriela para pegar a pipa. Eu me lembro, né? Também com a Sônia Braga, é difícil isso. Também acho. Eu me lembro da briga da Sônia Braga com a Joana Fon em Dancing Days. Sim. Eu me lembro do final, eu me lembro das novelas do Gilberto Braga, eu sou fã do Gilberto Braga, né? Então, eu me lembro do personagem dele, o César, do Richelli. Vale tudo. Final de Vale Tudo, com aquela frase, eu não transo violência. Aquilo era uma sacada maravilhosa. Eu vi um monte de seriado. Eu sou um cara, eu nasci na semana do golpe de Estado, na primeira semana de abril de 64. Eu sou um cara da geração que pegou a televisão bombando. É muito mais fácil para eu falar sobre quais foram os grandes seriados da minha infância do que os grandes livros que eu li. Entendi. Sabe? Então, eu compro para mostrar para o meu filho caçula. Comprei esses dias, Túnel do Tempo, comprei em DVD, o Zorro com Guy Williams. Então, telenovela tá aí algo que eu não sei de telenovela muito, assim como eu sei muito de pornô chanchada. Eu via muita pornô chanchada. Eu era um adolescente. Tá explicado. Eu entrava no cinema, filme de 18 anos, sem ter idade. Então, uma das minhas grandes alegrias no jornalismo, por exemplo, foi quando eu tive a chance, de anos atrás, de entrevistar a Helena Ramos. Uma musa, né? Helena Ramos, Aldine Miller, sabe, Angelina Muniz, Nicole Puzzi, mulher linda, de quem somos um e outro seguidores no Twitter. Que legal. Mulher inteligente, talentosa e linda, né? Linda, não. Eu via muito, eu sempre tive a ideia de escrever um livro sobre as pornôs chanchadas, nunca rolou. Não, só que é o seguinte, a gente estava falando de futilidade. Novela pornô chanchada não é futilidade. Pois é, eu tava falando, acho que eu fui injusto, não é? Comida é futilidade, por exemplo, eu sou um tremendo glutão, eu como muito, tenho uma sorte, estou bem mais gordinho hoje, mas eu era um jovem adulto de 50 quilos, então eu como muito, e gosto de comer, às vezes, muito de vez em quando, assim, sou um cronista bissexto sobre comida, mas adoro comer, já comi de cachorro na Coreia, sabe, fiz levantamento em uma comida molecular no País Basco, na Catalunha, na Espanha, em Portugal, e já comi peixe-boi, uma coisa que meu irmão, que tem um irmão biólogo marinho, considera uma ofensa, mas eu não sabia na época que peixe-boi estava tão ameaçado, eu comi. E hoje eu comi, estava sobrando peixe-boi na beira do Solimões, descobri que o peixe-boi não tem só gosto de peixe e de boi, tem também uma parte do bicho que é porco, né? Hoje eu não comeria, tentado na natureza. Eu comi, adorei, adoro comer, mas comida também não é futilidade, né? Tá difícil, mas falta o Chaves então. Falta o Chaves, viu? No seu currículo. Monty Python eu vi, adorava. Mas Monty Python não dá pra colocar. E via Trapalhões, Trapalhões é clássico. Genial. Trapalhões é um clássico. É um clássico. Renato Aragão é um homem genial. Por exemplo, essa coisa do preconceito contra o humor é que eu nunca tive. O maior ator brasileiro de todos os tempos.
Eu não vi o Procópio, mas Tá. é o Chico Anísio. Chico Anísio, sem dúvida. Um ator igual o Chico Anísio. Bom, e no humor, que tem uma covardia, os cearenses, né? essa é uma boa discussão. A origem do humor do cearense. Tem aquela tese, quase lugar comum, de que para enfrentar as vicissitudes da vida, da pobreza, o cabra faz graça, né? É uma defesa, né? Mas eu acho insuficiente, tem mais coisa. Tem muitos lugares que tem problemas também e não tem essa riqueza de talento, exatamente, né? O pessoal chora em vez de rir, né? Ô, Mário, então te faz assim, ó, na nossa próxima conversa, eu venho com o livro do Mário Guerra lido e você vem com um episódio do Chaves assistido. A gente troca informações. Combinado, valeu, cara. Para encerrar, algum título do Flamengo te marcou em especial? Você é flamenguista apaixonado. Algum título te marcou em especial? Algum título se compara a alguma alegria que você teve no jornalismo? Fala assim, olha, essa alegria... Não, o Flamengo muito mais. O Flamengo muito mais, né? Que nem seleção, não existe perto do Flamengo, né? Em comparação com o Flamengo. O primeiro jogo que eu fui foi em outubro de 71. Tá. Tinha 7 anos, Maracanã. Flamengo 1, Corinthians 3, o nosso gol do Fio Maravilha. E... Corinthians ganhou. Meu Corinthians ganhou do seu Flamengo. 3-1. Eu saí contente porque eu vi Sim, foi só 3. Um gol do meu ídolo, o Fio Maravilha, e nem reparei no molequinho que estava jogando lá, o tal de Zico. Começou jogando. Que legal, legal. Nós temos grandes títulos, nós temos desde uma cabeçada do Rondinelli no fim do jogo, escanteio batido pela direita pelo Zico, o Zico nem batia escanteio, até o 13 de dezembro de 1981, 3-0 no Liverpool, né? Show de bola, e a vitória contra o Cobreloa na Libertadores, inclusive com o Anselmo entrando, dando um soco no Mário Soto, que tinha barbarizado no jogo anterior no Estádio Nacional do Chile. As minhas grandes alegrias do futebol foram proporcionadas pelo Flamengo, mais precisamente pela geração do Zico. Tanto que eu sempre falei, se tiver, quem tem, sempre falei em relação a isso, brincando, mas com fundo de verdade. Quem tivesse alguma coisa ruim para falar do Zico, para investigar do Zico, que escalasse um outro repórter. Tá. Eu não tinha nem independência emocional, nem isenção profissional, assim, para... Nem isenção de opinião para escrever sobre o Zico. O Zico é um deus, né? Pois é, os flamenguistas adoram o Zico. Mário Magalhães, você é um Zico do jornalismo, viu? Você é um cara querido, um cara respeitado. Juca Kfouri te adora. Quem dera. Juca Kfouri... Fica para a próxima encarnação. Juca Kfouri me apresentou a você e foi mais um gol do Juca, viu? Eu que sou fã do Juca. Mário, obrigadão, viu, por ter aceitado o convite do Pretexto, viu? Valeu, cara. Muito bom conversar com você. Até a próxima. Até mais. E a gente volta em breve com mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.